nós estamos mais uma vez aqui no Papo Entre Amigos, professora Heloísa, professora Gláucia e eu, professor Rogério Celino. Hoje vamos debater sobre a questão da progressão da pena do Nardoni. Nardoni foi condenado aí a 30 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. Ele está há 11 anos no presídio de Tremembé, cumprindo pena por assassinato da Isabela Nardoni, crime aí que ficou exaustivamente conhecido ou de uma repercussão social muito grande, até por conta da cobertura da imprensa que foi divulgada à época. E recentemente o Nardoni conseguiu aí passar para o regime semiaberto, com uma progressão de pena. Professora Heloísa, é direito do preso essa progressão de pena? Então, olá a todos. Então, professor Celino, veja, é um direito do preso. O Código de Processo Penal, e principalmente a Lei das Execuções Penais, ela traz essa questão. Qual é a função da pena? A época que a LEP foi feita, né, Lei das Execuções Penais, que inclusive a gente questiona muito hoje. A função da pena é principalmente de ressocialização. Então nós tínhamos aqui a questão da retribuição, de se retribuir o mal causado, a prevenção, para que aquela pessoa não cometa mais aquele crime, para que a sociedade, vendo que aquela pessoa está sendo punida, também se sinta inibida na prática de crimes. E a ressocialização. Então, essa questão da progressão de regime, ela vai bem de encontro à ressocialização. Por quê? Porque a ideia da LEP era a de que o condenado, ele começasse num regime fechado, dependendo da gravidade da pena, depois ele fosse para um regime semiaberto, no qual ele teria alguma integração com a sociedade, mas não completa, e aí, tendo o bom comportamento carcerário e preenchendo requisitos objetivos e subjetivos da lei, ele conseguiria ir para o regime aberto. Então, como que a lei foi desenhada? A LEP, regime fechado dentro das penitenciárias. Regime semiaberto dentro das colônias penais, agrícolas e industriais. E regime aberto dentro da causa do albergado. Qual que é o grande problema do nosso sistema prisional brasileiro? É que nós investimos muito no sistema fechado e não temos essa continuidade. Então, para vocês terem ideia, colônias industriais praticamente não temos, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Colônias agrícolas temos algumas, que até a última coisa que eu fiquei sabendo estava infestada de percevejos, né? Então as pessoas ainda estavam querendo ir para lá. Casa do albergado não temos no estado de São Paulo, né? De forma que o regime aberto ele é cumprido com tornozeleira eletrônica, pura e simplesmente. Então, a gente precisa de toda uma reforma da LEP nesse sentido. O Alexandre Nardoni, ele cumpriu os 2/5 da pena dele no regime fechado, considerando que o crime praticado por ele, como é um homicídio qualificado, ele deve cumprir 2/5 da pena, de acordo com a lei dos crimes hediondos, porque o homicídio qualificado é crime hediondo. E aí ele cumpriu esse 2/5 da pena. E ainda nós temos 2 institutos que devem ser aplicados ao caso, o da remissão e o da detração. Então, da detração, ele vai descontar aquele período que ele ficou em prisão preventiva, ele vai descontar já desse período que ele tem que passar no fechado. E, se eu não me engano, foram 2 anos, não é isso, professor? 2 anos, de 2008 até 2010. E a remissão é porque ele realizou trabalhos dentro do regime fechado. Então, a cada 3 dias trabalhados, ele tem direito à remissão a 1 dia de pena. 3 dias trabalhados ou 24 horas trabalhadas. E no caso em que ele frequente cursos aí, estudos, cada 12 horas de estudos, dividido em 3 dias, 4 horas por dia em média, ele consegue também remir 1 dia de pena. Muito bom. Professora Gláucia, normalmente esses crimes que têm repercussão e ampla divulgação ou cobertura pela imprensa, nós costumamos chamar de crimes midiáticos. Qual a posição da professora? O que a professora pensa a respeito disso? Olá, feliz novamente de estar aqui com vocês.
Diante de tudo isso que a professora Heloísa comentou, existem tantas possibilidades de você buscar, porque nós não podemos ter o preconceito, e por mais que a pessoa tenha praticado, tentado um crime, seja ele qual for, somos todos seres humanos. Sim. Todos nós temos que ter a nossa dignidade resguardada. É claro que a mídia tem um papel de divulgação, sem dúvida alguma. Mas ficar o tempo todo falando de um determinado caso, levando a sociedade a uma comoção, muitas vezes sem medida, né? Sim. E de certa maneira influenciando no próprio julgamento, e ainda se tratando de um crime hediondo contra a vida, né? Você acaba influenciando até os próprios jurados, enfim, isso é muito complicado. Tanto que os alunos às vezes viram para mim e falam: professora, o que você acha desse caso? Principalmente esses que dão uma repercussão gigantesca. Eu falo, não acho. Eu não vi o processo, eu não analisei as provas, Sim. eu não verifiquei Exatamente. a questão da autoria, da materialidade do crime. Tem que tomar muito cuidado com esses pré-julgamentos. A mídia tem o papel de informar, sem dúvida. Sim, é a função da Algo que imprensa. aconteceu com a criança é medonho. Isso tem que ser repudiado por toda a sociedade. Ninguém está dizendo o contrário. Só que a conotação que se dá e a impressão que se dá é que a sociedade se resume a isso. Sendo que, graças a Deus, eu sempre insisto nisso, tem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. As coisas ruins devem ser noticiadas, os fatos, as circunstâncias, sem dúvida alguma, mas com o cuidado de não trazer essa comoção e influenciar de uma maneira negativa. Porque, de certa forma, como nós estávamos falando aqui um pouquinho antes de gravar, os jurados já estavam, né, com uma tendência até do próprio julgamento, por mais que se tenha uma investigação. Pela formação até da opinião que a própria imprensa impõe, não é, Algo professor? que me marcou, já passo a palavra, dos Nardoni, por exemplo, quando foi feita a perícia do local do crime, a forma como a criança foi arremessada da janela, enfim, a televisão filmando, luzes de câmeras, todo mundo envolvido. Então o local do crime ele já fica totalmente comprometido para aquilo. Uma luz diferenciada no local, muitas vezes faz passar desapercebido um detalhe, uma mancha, E uma fora a coisa que tensão, faz né, de você Pois estar é, participando exato. de uma reconstituição do crime, sabendo que você está sendo gravado, que o Brasil inteiro vai assistir aquilo. Sim. É muito complicado para os técnicos, para quem está sendo julgado, para a sociedade. Todo mundo, na minha opinião, tende a perder do que a ganhar. Tem que divulgar? Tem, mas com o cuidado necessário, principalmente para resguardar o devido processo legal. Não, e até a íntima convicção dos magistrados, dos jurados, porque é inclusive princípio constitucional. Então aí eu acredito que a gente tem um choque de dois princípios, que é a liberdade de manifestação do pensamento, o direito de imprensa, a liberdade de imprensa, contra a censura, que inclusive a gente já falou aqui várias vezes, já discutimos isso. Quem sabe voltamos a falar mais vezes, porque o assunto é ótimo. E de outro lado, é a soberania dos vereditos e a formação da convicção dos jurados durante o plenário. Então, qual que é o problema nesses casos midiáticos, principalmente do júri? Que os jurados já vão com a condenação pronta. O Nardoni ele já foi com a condenação dele já pronta. Os jurados já estavam ali mais que influenciados. Mesmo caso da Suzane Richthofen. Também, né? Então, assim, tanto é que dentro do Código de Processo Penal a gente tem um instituto para o júri que chama desaforamento. Quando o juiz perceber que, principalmente naquelas comarcas pequenas, os jurados eles estão influenciados porque eles são muito próximos, conhecem o caso e etc., o próprio juiz pode determinar o desaforamento para uma outra comarca para que a gente tenha um julgamento imparcial. Agora, quando o caso é midiático, para onde você vai desaforar? Porque assim, o Brasil inteiro Para qual tá comarca falando você vai daquilo. levar fora de onde foi o crime? Exatamente. E é complicado que depois de tantos anos, Nardoni preso, agora com a possibilidade de sair em regime semiaberto, as pessoas questionam, né, o porquê. Sendo que é um instituto que existe uma possibilidade de progressão da pena para todos os presos, independentemente se foi um caso que repercutiu ou não, é algo que está previsto na legislação. Pois é, era justamente isso que eu ia colocar, porque se, na verdade, a pessoa está lá cumprindo a pena, cumpriu a pena, tem direito, preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão. Tem bom comportamento Tem carcerário, bom comportamento, né? quer dizer, Preencheu o tempo que precisava ficar no regime fechado. é direito da pessoa, é direito do preso. Não adianta virar, mas olha, ele cometeu crime, ele já cumpriu a pena pelo crime que cometeu.
senão é colocar a prisão perpétua. Não, lembrando que a função da pena é de prevenir a prática de outros crimes, de ressocializar, de certa forma retribuir o mal com o mal. Direito penal não é vingança. E é isso que as pessoas confundem. Elas acham que o direito penal vai vingar a vítima. Não, a função da pena não é essa. Inclusive, de acordo com a teoria mais moderna, que é a teoria alemã, o Klaus Hoxin fala que a função principal da pena é a prevenção de novos crimes. E essa função preventiva, ela tem que estar prevista em cada um dos elementos do tipo penal. E vejam como o próprio Hoxin, ele defende isso através, muitas vezes, de uma flexibilização dessa punição exagerada. Foi o Hoxin, dentre outros, que trouxe para o direito penal o princípio da insignificância, por exemplo. Né? Já para você punir os crimes que são efetivamente relevantes, que lesam realmente os bens jurídicos. E somente para encerrar, e aí dentro de tudo isso que nós estamos colocando, por exemplo, hoje ou no direito digital nós temos o direito ao esquecimento. No direito penal, esse direito ao esquecimento, ou que a pessoa depois de cumprir a pena, né, teria o direito de recomeçar na ressocialização, me parece que dá para trazer aí um parâmetro. Sem dúvida alguma. Tem o direito de recomeçar esquecendo o seu passado. O passado te condena, né? O passado te condena. E quem está livre de, às vezes, estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Às vezes a gente critica, né? Somos todos seres humanos. Direito ao esquecimento, direito de recomeçar. Quem somos nós para não permitir que alguém tenha esse direito? É difícil, gente. Se nós, que às vezes nos isolamos um pouco para voltar para a sociedade, para a integração, é complicado, imagina alguém que está enclausurado e sai diretamente para a sociedade, né? Amigos, família, trabalho, como fica tudo isso? Todos nós temos uma parcela, uma responsabilidade social para resgatar, para agregar, e até políticas públicas nesse sentido que existem, só que até uma reportagem que eu vi, né, estava olhando recentemente, parece que são quase 9.000 pessoas aguardando uma vaga do regime fechado para o regime semiaberto, porque não há estrutura para trazer essas pessoas nessa progressão, até para conseguir se acostumar, porque alguém que está no sistema penitenciário como o nosso, e infelizmente não ressocializa, é uma escola do crime, prática do crime constante. Assim que você é liberado, na primeira esquina, você vai cometer um crime tão tortuoso quanto? Gente, eu adoraria ficar aqui com vocês, discutindo essa questão, mas o nosso tempo se esgotou. Esse foi o nosso papo de amigos de hoje. Professora Heloísa, suas considerações finais, a despedida. A gente se vê na próxima semana com algum tema relevante. Sugiram os temas que vocês quiserem aí pra gente poder abordar, trazer pra vocês. E tem muita coisa pra gente falar, então nos ajude aqui a engrandecer o Papo Entre Amigos, dê o seu like, comente, dê as suas sugestões, a gente está aguardando o próximo ansiosamente. Esse foi o Papo de Amigos de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. Comente, dê aí as suas sugestões. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.